Olá, eu sou o professor Henrique. Nós estamos aqui novamente no nosso programa de empreendedorismo, cibersegurança e inovação para falar do tema muito importante, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos aqui com a Vanessa. Vanessa, o que o microempreendedor precisa saber, conhecer sobre a lei? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa de empreendedorismo, com o projeto Geração Labs e o projeto Segurança da Informação para Todos, para falar desse tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiramente, é importante destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já está vigente desde setembro do ano passado. E ela tem o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pelas empresas, pelos agentes de tratamento e também de oferecer ainda mais direitos, o objetivo de garantir ainda mais os direitos dos titulares de dados com relação à privacidade dos seus dados. Também é importante destacar que quem deve cumprir a LGPD são todas as pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas. Então, independente de seu porte, se é pequena empresa, se é uma grande empresa, todas devem cumprir. E também destaco as pessoas físicas. Aquelas pessoas físicas que possuem finalidade econômica, qualquer atividade econômica, ou seja, um autônomo, um profissional liberal que ainda não se formalizou, ele tem a obrigação de cumprir a LGPD também. Certo. E quando fala-se de dados, né, é tudo que ele tem em relação a um fornecedor, a um cliente. Quando ele detém essas informações, aí ele tem que se preocupar com a lei. Sim. Eu destaco a questão dos dados de pessoa física. A LGPD só protege os dados de pessoa física. Então, pensando nos funcionários, nos seus parceiros de negócio, pensando também nos próprios clientes, ou até mesmo os usuários de um site, por exemplo, que visitam o site dessa empresa, precisa se preocupar com os dados que são coletados relativos à pessoa física. Isso é importante você ter falado isso, né? Então, ele coletou o dado, ele está armazenando esse dado dentro da sua empresa ou em alguma hospedagem em nuvem, mas a partir desse momento é responsabilidade dessa empresa. Então, ele tem que se preocupar. É a preocupação da empresa que coletou o dado. Correto? Exatamente. E com relação ao tratamento de dados, para a LGPD, toda atividade que for realizada dentro da empresa é considerada um tratamento de dados, inclusive em hipóteses de compartilhamento de dados com outras empresas. Então, a empresa sempre tem que ter preocupação nesse ciclo de utilização dessas atividades que são realizadas com os dados de pessoa física. Tá. Tem alguma situação que o microempreendedor tem que saber em relação ao descarte, por exemplo? A informação um dia ela está em poder dele, mas em que momento ele tem um momento que ele fala, não tem mais se preocupar, tem alguma vigência, um momento de expirar? Acho que algumas dúvidas que ficam em relação a isso. Ou não, ele a partir do momento que obteve o dado, ele tem que sempre se preocupar com isso. Ou ele pode descartar o dado, tem uma forma, alguma coisa na lei que fala sobre isso? Essa questão é realmente muito importante, foi muito bom você ter tocado. A LGPD, ela diz o quê? Que o dado precisa ter um ciclo de vida dentro da empresa. Então, essa informação nasce, mas ela precisa ser eliminada em algum momento. E podemos pensar no fim da atividade de tratamento, quando não será feito nenhuma atividade referente àquele dado. Então, é importante que a empresa faça a gestão desses dados para poder saber também se ela poderá ou não eliminar esses dados. Sim. Por exemplo, uma nota fiscal. Nós temos na legislação o prazo de 5 anos para armazenamento. Então, é importante destacar que esse dado referente à nota fiscal não poderá ser descartado dentro desse tempo por força de uma obrigação legal mesmo. Sim, muitas preocupações, sim, para o microempreendedor. E o microempreendedor, então, ele que não se preocupou ainda, porque já está em vigência, mas não correu atrás ainda, não foi ver. O que ele tem que fazer de imediato? O que ele pode fazer para começar a se preocupar em relação a isso?
Primeiramente, ele precisa cuidar dos seus sistemas, dos seus antivírus. São algumas situações que ele já pode estar fazendo ali dentro da empresa, se preocupando com a tecnologia da informação. Mas nada disso substitui a procura por um profissional capacitado, um consultor que possa analisar o cenário, a situação em que essa empresa se encontra, para que assim possa realizar a adequação dentro da empresa, olhando para todos os detalhes que a legislação exige. Sim, e se tiver algum descumprimento da lei, aí ele tem uma penalidade? Como que funciona essa questão da penalidade? Sim, a LGPD, ela traz algumas sanções administrativas que serão aplicadas pelo órgão responsável, que é a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, a ANPD. Inclusive, recentemente, a ANPD já regulamentou o seu processo de fiscalização e de autuação com relação às sanções, que são as punições, as penalidades que serão impostas por conta de descumprimento, qualquer incidente que possa ocorrer em decorrência disso. Porém, é importante a gente colocar aqui quais são as principais sanções que a LGPD traz. Ela traz desde uma autuação simples, no sentido de orientar, de prevenir, de dar um tempo para que a empresa possa estar em conformidade com relação àquilo, um período de correção. Mas também tem as sanções no sentido de multa. Então, a multa simples, ela vai de até 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais, que é o seu teto, é o seu máximo. Mas também tem algumas sanções que são piores que a multa, como, por exemplo, o bloqueio e eliminação de dados. É importante destacar que uma empresa, ela não consegue desenvolver as suas atividades sem o tratamento de dados. Então, ela acaba ficando inviabilizada de desenvolver as suas atividades em decorrência desse tipo de sanção. Sim, que ótimo, muito bem esclarecedor. E só para finalizar, qualquer tipo de empresa, né? Tendo CNPJ, pública, privada, qualquer tipo de empresa já está apta a seguir, a estar de acordo com a lei. Exatamente. Tá. E é legal que você tocou nesse assunto, porque muitas vezes as empresas pensam, mas o meu segmento, ele é B2B, eu só faço negócios com outras pessoas jurídicas, eu não preciso estar adequado. O que é um engano. Porque dentro das empresas, elas têm parceiros, elas têm colaboradores, que também são pessoas físicas titulares de dados pessoais. E é importante destacar também que, atualmente, já existem vários processos judiciais envolvendo ex-colaboradores e a LGPD. Olha só, realmente é muita preocupação. Bom, quer colocar mais uma coisa para finalizar em relação à lei? Ou também deixar o seu contato, né, para que o microempreendedor possa te procurar caso uma rede social entre em contato, né, para você talvez dar uma orientação para quem tem umas dúvidas. Fique à vontade. Legal. Fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida ou algum outro esclarecimento. Vocês podem me encontrar no Instagram, @munaciconsultoria. E eu fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado a todos. Até a próxima.